Olá, graça e paz. Mais uma vez, Pastor Renato Lopes aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar de volta no canal. Peço perdão pelo tempo que a gente passou com o canal parado. Mas esse vídeo é exatamente esse tema que você acabou de ler. Como entender a Bíblia em 5 passos. Esses 5 passos vai facilitar muito para que você consiga compreender melhor a Bíblia. A gente sabe o quanto é difícil compreender a palavra de Deus. E muita gente me pergunta, pastor, é tão difícil entender a Bíblia? Como é que eu faço? Como é que eu leio? Eu leio e não consigo entender. Eu te garanto que no final desse vídeo você vai ter outra visão em como entender melhor a Bíblia Sagrada. Fica comigo até o final, que se você aplicar todos esses passos, você vai conseguir entender melhor a Bíblia. Amém. Gente, primeiro passo para a gente conseguir entender melhor a palavra de Deus é pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus. É impossível você, como um ser humano finito, como um ser humano falho, você entender a palavra de Deus sem que o Espírito Santo traga iluminação sobre as nossas mentes para a gente conseguir entender. O Senhor Jesus Cristo disse em João, no capítulo 14, que quando o Espírito Santo viesse, ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem traz a iluminação da palavra de Deus. Tem tantas pessoas aí que tentam compreender a Bíblia, mas não buscam o Espírito de Deus. Então muita gente até conhece a Bíblia, mas a revelação da palavra, de fato, ela não consegue entender, porque ela não busca o Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele a palavra de Deus. E também, além disso, com certeza é orar. Você precisa orar, pedir ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, abre meu entendimento. Faz com que eu possa compreender a Tua palavra, Senhor. Para que eu não possa tomar nenhum ensinamento bíblico de forma precipitada, fora do contexto, fora do que de fato a Bíblia quer dizer, tá certo? A segunda parte é fazer a exegese do texto. Agora nós vamos entrar numa parte mais teológica. Então, fazer a exegese do texto é você retirar do texto o sentido original que o texto quer te falar. Então, por exemplo, é você ler o texto a partir de todo o seu contexto, nunca ler nenhum versículo isolado, tá certo? Procurando conhecer como era o costume da época, como era o estilo de vida da época, o porquê que aquele personagem bíblico tomou aquela atitude, como a sociedade vivia, o que eles criam. Então é você se transportar para a época do texto, se colocar no lugar daquela pessoa e, obviamente, estudar os costumes daquela época. O terceiro passo nosso é ler o texto junto com o seu contexto. Eu já tinha comentado no segundo passo. Veja bem, para você compreender a Bíblia, você nunca vai poder ler um versículo isolado. Mesmo quando você vai preparar uma pregação, um sermão, ou quando você vai falar em público, se você ler um versículo isolado, você pode distorcer totalmente o que o texto quer te dizer. Então você precisa ler todo aquele texto, ler o contexto. Se possível, você lê todo o livro da Bíblia. Se você, por exemplo, está estudando o Evangelho de Marcos, você vai estudar no capítulo 2 de Marcos, você vai ler o capítulo 2, o capítulo 1 e, se possível, todo o livro de Marcos, para que você consiga compreender de fato o que ele queria dizer, tá certo? Então, se alguém chegar para você com um texto isolado, peça para ele ler todo o contexto, para que você compreenda de fato o que a Bíblia quer dizer. É como se eu mandasse uma carta para você e você só lesse uma frase. Você nunca irá compreender o que eu quero dizer na minha carta. Então a mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia é a carta de Deus para os homens. Então esse é o nosso terceiro passo. Quer compreender a Bíblia? Nunca leia só um versículo. Leia todo o texto com calma, sem pressa. Peça ao Espírito Santo de Deus para que ele te oriente. O nosso quarto passo é deixar que a Bíblia fale por si só. Você já viu aquela pessoa que diz assim, a Bíblia está dizendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você olha assim, rapaz, será que a Bíblia está dizendo essa abominação que ele está falando aí mesmo?
Porque tem pessoas, como a gente estava falando no passo anterior, que lê um versículo isolado e acham que está correto. Mas a Bíblia tem que falar por si só. Sempre quando você for abordar um texto bíblico, você vai ter que deixar a Bíblia explicar. Faça perguntas ao texto. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então você pode se perguntar, quem era o Verbo? Então você faz pergunta para o texto. No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo estava no início com Deus. Quem era? O Verbo era Deus. Aí, obviamente, o texto está se falando do próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Mas na frente, o contexto vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja, o contexto, juntamente com o texto, forma a ideia completa e você consegue entender a Bíblia. Então, um dos erros que muita gente comete é abrir a Bíblia, pega um texto isolado, leu e diga: ai meu Deus, será? O Senhor está falando isso para mim? Calma, querido, calma, querida. Nunca faça isso. Quando você abrir a Bíblia, pedir para Deus falar com você, leia todo o texto, tente entender o costume daquele texto, o porquê daquele evento estava acontecendo, tá certo? Então, tudo é um passo a passo. O nosso quinto e último passo para você entender melhor a Bíblia é estudar a Bíblia sem nenhum pressuposto religioso. Você pode estar se perguntando, mas rapaz, você é um pastor e dizendo isso? É verdade. Quando eu estava estudando teologia, uma das coisas que eu percebi que mais atrapalhava no entendimento da Bíblia é porque as pessoas já iam com o seu pressuposto religioso, com o que ela achava, com o que ela já pensava e queria impor que a Bíblia estivesse dizendo o que ela já achava. Não é assim. A Bíblia vai dizer o que você precisa compreender. Não é o que você acha, não é o que a sua igreja diz, não é o que você aprendeu que vai impor para que a Bíblia ensine, não. Então entenda, você precisa estudar a Bíblia, primeiro, pedindo para que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Não adianta você ser um teólogo e tanto sem ter a iluminação do Espírito Santo. Você pode até compreender, mas vai ser para a sua própria perdição. A segunda coisa que a gente falou é fazer a exegese do texto. Então você estudar o texto, se colocar no lugar do texto, ir a fundo no texto, procurar saber porquê de cada coisa daquele texto. Nunca ler rasamente e já tirar sua conclusão. Nunca faça isso. Mergulhe no texto. A terceira coisa que a gente viu é ler o texto junto com o contexto. Nunca ler o texto sozinho. Não ler versículos isolados, sempre ler o texto completo. O quarto é deixar que a Bíblia fale por si só. E o quinto e último é estudar a Bíblia sem nenhum pressuposto religioso, tá certo? Deixe a sua religião de lado ao ler a Bíblia. Leia a Bíblia e deixe que a Bíblia fale por si só, tá bom? Eu espero ter te ajudado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o gostei, tá certo? Que nos ajuda muito. E o YouTube vai divulgar o nosso vídeo. Ative o sininho aí embaixo para que as notificações cheguem até você, tá certo? E continue conosco estudando a palavra de Deus. Nós vamos continuar com mais e mais conteúdos. E se você quiser alguma dica, escreve aí nos comentários. Pastor, como é que eu entendo o livro de Gênesis? Então escreve aí no comentário. Eu vou ler seu comentário, vou responder e futuramente nós vamos estar fazendo mais e mais vídeos para te ajudar a compreender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.